Jesus curou jovem curado de Alux Valgus, Congregação Cristã no BRASILCCB 1CCB 230. Era uma tarde tranquila de domingo, o sol brilhava suave sobre as casas do bairro onde moro, e o vento leve trazia um cheiro de terra molhada, pois havia chovido pela manhã. Eu estava sentado na varanda, observando as crianças brincarem na rua, quando meu filho mais velho, Lucas, então com 22 anos, chegou da igreja com o rosto marcado por uma expressão que não era comum nele. Sempre alegre e cheio de vida, naquele dia seus olhos pareciam carregar um peso. Ele se sentou ao meu lado, suspirou fundo e depois de alguns instantes de silêncio começou a falar. Pai, eu não aguento mais essa dor, disse ele, com a voz um pouco trêmula. Já faz quase 2 anos que esse problema no meu pé só piora. A cada passo que dou, parece que tem uma faca fininha cortando a base do meu dedão. Às vezes, até para calçar um tênis, é uma tortura. E o pior é que, além da dor, o dedão está ficando cada vez mais torto, como se estivesse saindo do lugar. Eu olhei com preocupação, pois sabia do que ele estava falando. O Alux Valgus, como os médicos chamam, é uma deformidade que faz o dedão do pé virar para dentro, formando um calo ósseo que dói muito. Lucas sempre foi um rapaz ativo, gostava de jogar futebol com os irmãos da igreja, de correr, de ajudar nos trabalhos braçais da congregação. Mas nos últimos meses eu havia notado que ele andava manco, evitava pisar com força no pé direito e às vezes até se sentava no meio de uma atividade, segurando o pé com as mãos, como se quisesse aliviar a dor só com o toque. Filho, nós já oramos tanto por isso, eu disse, colocando a mão em seu ombro. Lembra quando o irmão José impôs as mãos sobre você na última reunião de oração? E a irmã Maria também orou com tanta fé. Eu sei, pai, ele interrompeu, com os olhos cheios d'água. Mas parece que nada muda. Os médicos dizem que só a cirurgia resolve, e mesmo assim não garantem que a dor vá embora de vez. Eles falam em pinos, em meses de recuperação, em fisio. Eu não quero passar por isso. E se der errado? E se a dor voltar? Eu só quero servir a Deus sem esse sofrimento. Naquele momento minha esposa, Dona Clara, chegou com um copo de água e sentou-se ao nosso lado. Ela já havia ouvido a conversa e com aquele jeito materno que só ela tinha, pegou a mão de Lucas e disse, meu filho, Deus não nos abandonou. Ele sabe do seu sofrimento. Lembra do irmão Pedro, que foi curado da hérnia de disco? E da irmã Ana, que não enxergava de um olho e hoje lê a Bíblia sem óculos? Deus é o mesmo. Ele pode curar você também. Lucas abaixou a cabeça. Mas por que demora tanto, mãe? Por que ele não ouve minhas orações? Dona Clara suspirou e com voz firme respondeu, Deus ouve, filho. Mas ele sabe a hora certa. Às vezes a cura vem aos poucos, como um raio de sol que vai clareando a escuridão devagar. Outras vezes é num instante, como foi com o cego Bartimeu. Mas uma coisa eu sei, Deus não se esquece dos seus. Naquela noite, depois do jantar, Lucas foi para seu quarto mais cedo. Eu e Dona Clara ficamos na sala, conversando baixinho. Precisamos orar mais por ele, ela disse. Essa dor está tirando a paz do nosso menino. Ele até deixou de ir aos cultos de joelhos algumas vezes, porque fica muito tempo agachado e o pé lateja. Concordei. Amanhã, vou pedir ao irmão João para fazer uma oração especial por ele na reunião. E vamos jejuar também. Deus vai ouvir. No dia seguinte, na reunião de oração, quando o irmão João terminou de ler a palavra, ele olhou para Lucas e disse, Irmão Lucas, vem aqui na frente. Lucas obedeceu, manco, com o rosto ainda marcado pela dor. O irmão João colocou as mãos sobre sua cabeça e começou a orar com voz forte. Senhor Jesus, o Senhor que sarou o coxo à Porta Formosa, que fez o paralítico levantar e andar, olha para este jovem. Ele é teu servo, Senhor. Ele quer te servir sem dor, sem limitação. Tu conheces o seu coração. Se é da tua vontade, cura-o agora mesmo em nome de Jesus. Que esse osso volte ao seu lugar, que essa dor desapareça, que a inflamação se vá. Não pelo que nós somos, mas pelo que tu és, o Deus que sara todas as nossas enfermidades. Em nome de Jesus. A congregação toda memou em voz alta. Lucas fechou os olhos, e eu vi uma lágrima escorrer por seu rosto. Quando ele abriu os olhos, o irmão João perguntou, Irmão, você sente alguma coisa? Lucas balançou a cabeça, decepcionado. Ainda dói, irmão. Ainda está do mesmo jeito. O irmão João não se abalou. Deus ouve. Continue crendo. Às vezes, a cura vem depois em casa quando menos esperamos. Não desanime. Os dias seguintes foram difíceis. Lucas tentava não demonstrar, mas a dor parecia piorar. Ele até comprou um tênis maior para não apertar o pé, mas mesmo assim, ao final do dia, o dedão ficava vermelho e inchado. Uma noite, ele chegou do trabalho, onde ficava muito tempo em pé,
e sentou-se na cadeira da cozinha, tirando o sapato com cuidado. O cheiro era forte, misturado com o odor de pomada que ele passava para aliviar a dor. Não aguento mais, pai, ele disse, com a voz quebrada. Já faz uma semana desde aquela oração, e nada mudou. Será que Deus não quer me curar? Eu me ajoelhei ao seu lado e coloquei a mão em seu pé. Deus quer, filho. Mas às vezes, ele permite que passemos pelo vale para provar a nossa fé. Lembra de Jó? Ele perdeu tudo, mas no final, Deus o abençoou mais ainda. Lembra do apóstolo Paulo, que tinha um espinho na carne? Ele pediu 3 vezes para Deus tirá-lo, e Deus disse, minha graça te basta. Talvez Deus esteja te ensinando algo nessa dor. Lucas olhou para mim, confuso. Mas o que eu posso aprender com isso, pai? Talvez a paciência. Talvez a dependência dele. Talvez a compaixão pelos que sofrem. Você tem orado pelos outros doentes da congregação? Tem visitado os irmãos enfermos? Às vezes, Deus nos usa mesmo quando estamos fracos. Ele ficou em silêncio, pensativo. Depois, suspirou. Vou tentar, pai. Vou orar mais. Vou jejuar também. Na quarta-feira daquela semana, Lucas decidiu fazer um jejum de 24 horas, só tomando água e orando. Ele foi para o quarto cedo depois do culto, e ficou lá, lendo a Bíblia e clamando a Deus. Eu e Dona Clara também jejuamos, intercedendo por ele. Na manhã seguinte, enquanto tomávamos o café, Lucas entrou na cozinha manco, como sempre, mas com uma expressão diferente. Pai, mãe, eu tive um sonho essa noite, ele disse, sentando-se à mesa. Que sonho, filho? Perguntei. Sonhei que estava num lugar muito claro, cheio de luz. E ouvi uma voz dizendo, filho, tua fé te salvou. Depois, senti uma mão tocar meu pé, e quando olhei, o dedão estava reto, como era antes. Aí acordei. Dona Clara segurou minha mão, emocionada. Isso é de Deus, Lucas. É um sinal. Lucas balançou a cabeça, incrédulo. Mas acordei e a dor ainda está aqui. O pé ainda está do mesmo jeito. Deus opera no tempo dele, eu disse. Talvez a cura já começou, mas ainda não vemos. Na sexta-feira, Lucas foi ao médico novamente para uma consulta de rotina. O ortopedista examinou seu pé, fez alguns testes e disse: bom, a deformidade está avançada. A cirurgia é inevitável. Se você não operar, a dor vai aumentar e pode até afetar a coluna, por causa da postura errada ao andar. Lucas saiu do consultório abatido. E agora, pai? O médico disse que só piora. Eu o abracei. Vamos confiar em Deus. Se ele permitiu que o médico dissesse isso, é porque ele tem um propósito. Vamos orar mais uma vez com fé. Naquela noite, na reunião de oração, o irmão Paulo, um homem de muita fé, pediu para orar por Lucas. Ele impôs as mãos e clamou: Senhor Jesus, tu és o médico dos médicos. Os homens dizem que não há solução, mas o Senhor é maior que qualquer diagnóstico. Se é da tua vontade, cura este irmão agora mesmo. Que os ossos se endireitem, que os ligamentos se fortaleçam, que a dor desapareça, em nome de Jesus. Lucas sentiu algo estranho no pé enquanto oravam. Era como se uma corrente elétrica leve passasse por ali. Ele não disse nada na hora, mas quando chegou em casa tirou o sapato e olhou para o pé. O dedão ainda estava torto, mas a dor havia diminuído. Pai e mãe, está doendo menos, ele disse, surpreso. Não está completamente bom, mas é como se algo tivesse mudado. Dona Clara chorou. Deus está operando, filho. Aleluia! No domingo seguinte, durante o culto, enquanto cantávamos o hino Glória a Cristo Jesus, Lucas sentiu algo mais forte. Era como se uma mão invisível apertasse seu pé, mas sem dor. Ele olhou para baixo e pela primeira vez em meses pisou com força no chão. Não doeu. Não ardeu. Não latejou. Ele se ajoelhou ali mesmo, no meio da congregação, e começou a chorar. Os irmãos ao redor perceberam e também se ajoelharam, louvando a Deus. O irmão João, que estava dirigindo o culto, parou a música e disse: Irmãos, algo está acontecendo aqui. Vamos orar por nosso irmão Lucas. Todos se uniram em oração. Lucas sentiu o pé esquecer, como se fosse um novo. Quando se levantou, andou normalmente sem mancar. O dedão ainda estava um pouco torto, mas a dor havia desaparecido completamente. Glória a Deus, ele gritou, levantando as mãos. Jesus me curou. Os irmãos começaram a louvar, a chorar, a agradecer. O irmão João pediu que Lucas desse um testemunho. Com lágrimas nos olhos, ele contou tudo. A dor, as orações, o sonho, a diminuição da dor, e agora, a cura. Eu não sei explicar, irmãos, ele disse. Mas sei que Deus me tocou. O médico disse que só a cirurgia resolveria, mas Deus é maior que qualquer médico. Ele me curou. Nos dias que se seguiram, Lucas continuou andando normalmente. O dedão, aos poucos, foi voltando ao lugar.
Ele passou a usar sapatos normais, a correr, a jogar futebol com os irmãos. Um mês depois foi ao médico novamente. O ortopedista ficou boquiaberto. Isto é incrível, ele disse, examinando o pé. A deformidade regrediu. Não há mais inflamação. Você não precisa de cirurgia. Lucas sorriu. Foi Deus, doutor. Só ele pode fazer isso. O médico balançou a cabeça sem entender, mas não discutiu. Continue assim. Seus exames estão normais. Hoje, passados alguns meses, Lucas não tem mais nenhuma dor. Seu pé está completamente normal. Ele testemunha em todas as reuniões, contando como Deus o curou. Às vezes, quando alguém na congregação está doente, ele ora com fé, lembrando do que Deus fez por ele. Deus não mudou, ele sempre diz. Ele ainda cura. Ele ainda ouve. Só precisamos crer. E nós, como família, só temos a agradecer. Agradecer pelas orações dos irmãos, pela fé que não desistiu, pelo Deus que ouve o clamor dos seus filhos. Que este testemunho sirva para fortalecer a fé de quem está passando por lutas, para lembrar que Deus é fiel, que Ele não nos abandona, e que no seu tempo Ele age. A Ele seja toda a glória, honra e louvor, pelo que fez na vida do nosso filho Lucas. Amém. A história de Lucas não terminou ali. Não foi só a cura do pé que mudou sua vida, mas o que veio depois. Porque quando Deus toca um filho seu, Ele não faz pela metade. Ele transforma o coração, a mente, a maneira de ver as coisas. E foi assim com Lucas. Depois da cura, ele começou a sentir um peso no coração pelas almas. Não era só gratidão, era algo mais. Uma vontade de contar para todos o que Deus tinha feito. Ele não perdia uma oportunidade. Se via alguém com dor nos pés, ele se aproximava. Irmão, eu também sofri muito, mas Deus me curou. Você já levou isso ao Senhor em oração? Muitas vezes a pessoa nem sabia o que era oração de verdade. Mas Lucas explicava com simplicidade, como quem fala de algo que viveu. Certa vez, na reunião de jovens, um rapaz chamado Mateus chegou manco apoiado em uma bengala. Tinha torcido o tornozelo no trabalho e não conseguia pisar. Os irmãos oraram por ele, mas a dor não passava. Lucas se levantou, colocou a mão no ombro do rapaz e disse: Irmão, eu também já andei com dor, mas Deus me curou. Você crê que ele pode fazer o mesmo por você? Mateus, com lágrimas nos olhos, balançou a cabeça. Eles oraram juntos com fé. Não foi na hora, não. Mas na semana seguinte, Mateus voltou correndo para a reunião sem a bengala, contando que a dor tinha sumido como se nunca tivesse existido. Glória a Deus! Lucas exclamou, abraçando-o. Isso não é força nossa, irmão. É Ele. Só Ele. E assim, Lucas foi aprendendo que a cura não era só para ele. Era um sinal de que Deus queria usar sua vida para abençoar outros. Ele começou a visitar os enfermos da congregação, não como quem vai fazer uma visita social, mas como quem leva uma mensagem de esperança. Chegava, sentava ao lado da cama, lia um salmo, orava com fé e saía deixando uma paz que só vem do Espírito. Uma irmã chamada Dona Maria, já idosa, sofria há anos com artrose nas mãos. Não conseguia mais segurar nem um copo. Lucas foi até ela, pegou suas mãos deformadas e disse: Vó, o Senhor que sarou meu pé pode sarar suas mãos. Vamos orar? Eles oraram. Não foi instantâneo. Mas semana após semana, Dona Maria foi sentindo as mãos mais soltas. Até que um dia na reunião ela levantou os braços, segurou a Bíblia com firmeza e disse: Irmãos, Deus me deu forças novas. Eu posso segurar minha Bíblia de novo. A congregação inteira chorou de alegria. Lucas entendia que a fé não é mágica. Não é só pedir e receber na hora. Às vezes é esperar. Às vezes é chorar antes de sorrir. Mas ele tinha certeza de uma coisa: Deus ouve. E quando ele age, não há dúvida de que foi ele. Certa noite, depois de um culto, o irmão mais velho o chamou de lado. Era o irmão João, um homem de poucas palavras, mas de muita oração. Lucas, ele disse, com voz grave: Você tem sido uma bênção para esta congregação. Mas lembre-se, a cura do corpo é passageira. O que vale é a alma. Não se esqueça de falar de Jesus, não só das curas, mas da salvação. Lucas baixou a cabeça, sentindo o peso daquelas palavras. Sim, irmão, eu sei. Às vezes me empolgo, mas meu desejo é que as pessoas conheçam a Jesus, não só sejam curadas. E ele passou a ser mais cuidadoso. Quando orava pelos doentes, sempre falava do amor de Deus, da necessidade de arrependimento, da salvação que só Cristo pode dar. Porque de nada adianta um corpo são se a alma está perdida. Um dia, um homem de fora entrou na reunião. Não era crente, mas tinha ouvido falar das curas. Chegou com uma dor nas costas que o deixava curvado. Lucas o recebeu com gentileza, mas não correu para orar. Primeiro, sentou-se ao seu lado e perguntou: Irmão, você conhece Jesus?
O homem balançou a cabeça, envergonhado. Não, nunca frequentei igreja. Então Lucas começou a contar não só da sua cura, mas de como tinha conhecido a Cristo. Falou do pecado, do sacrifício na cruz, da necessidade de nascer de novo. O homem chorou. Eles oraram juntos, não só pela dor nas costas, mas pela salvação da alma. Quando se levantou, o homem ainda sentia dor, mas seu rosto estava diferente. Eu quero voltar, ele disse. Não só para sarar, mas para conhecer este Jesus que você fala. E assim, Lucas foi aprendendo que o maior milagre não é a cura do corpo, mas a transformação do coração. Mas nem tudo eram vitórias fáceis. Houve vezes em que Lucas orou com fé e a cura não veio. Pelo menos não como ele esperava. Uma irmã chamada Clara, mãe de 3 filhos, foi diagnosticada com uma doença grave. A congregação toda se uniu em oração. Lucas ia todos os dias à casa dela, lia a palavra, orava com a família. Mas Clara foi piorando. Até que uma noite, enquanto Lucas orava ao seu lado, ela segurou sua mão e disse com voz fraca: Irmão, não peça mais pela minha cura. Peça para que a vontade de Deus seja feita. E que minha família não desanime. Lucas chorou. Não entendia. Por que Deus não curava Clara como tinha curado a ele? Mas naquela hora ele sentiu uma paz estranha. Como se Deus estivesse dizendo: confie em mim mesmo quando não entender. Clara partiu algumas semanas depois. A congregação chorou. Lucas chorou. Mas no velório, a filha mais velha de Clara se levantou e disse: minha mãe não foi curada da doença, mas foi curada da morte. Ela estava pronta. E nós também estamos, porque ela nos ensinou a confiar em Deus, não só nas curas, mas em tudo. Aquilo marcou Lucas profundamente. Ele entendeu que a fé não é só para os momentos de vitória, mas também para os de dor. Depois disso, Lucas começou a ter um cuidado ainda maior com as palavras. Não prometia curas. Não dizia que entendia os caminhos de Deus. Mas sempre falava da fidelidade dele. Mesmo quando não vemos, ele está agindo, dizia. Mesmo quando dói, ele está conosco. E Deus continuou confirmando sua palavra. Não só com curas, mas com livramentos, com providências, com pequenas coisas que só quem tem olhos espirituais enxerga. Certa vez a família de Lucas passou por uma necessidade financeira. O pai tinha perdido o emprego e as contas se acumulavam. Eles oraram. Não pediram milagre, só sabedoria e providência. E Deus abriu portas de um jeito que só Ele pode. Um irmão da congregação, sem saber da necessidade, ofereceu um trabalho temporário ao pai de Lucas. Outro irmão apareceu com cestas de alimentos. Não foi dinheiro cair do céu, mas foi Deus suprindo, dia após dia. Pai Lucas disse uma noite: a gente sempre pede por coisas grandes, mas Deus cuida até dos detalhes. E era verdade. Deus não só cura, mas sustenta. Não só livra, mas consola. Não só abençoa, mas ensina. Hoje, Lucas não é mais só o jovem que foi curado do Alux Valgus. É um servo que aprendeu a depender de Deus em tudo. Ele ainda ora pelos doentes, ainda testemunha, ainda corre e joga futebol, vive sem dor. Mas agora seu maior desejo não é ver milagres, mas ver almas se renderem a Cristo. Às vezes, quando está sozinho, ele olha para os pés e lembra daqueles dias de dor. E então levanta os olhos e diz: Senhor, obrigado. Não só pela cura, mas por me ensinar a confiar em Ti. Usa minha vida para a Tua glória. E nós, como família, só temos a dizer: Amém. Que este testemunho não seja só uma história de cura, mas um chamado à fé. A fé que não desiste, que não duvida, que não se abala, mesmo quando as coisas não acontecem como a gente quer. Porque Deus é fiel. Ele ouve. Ele age. No seu tempo, do seu jeito. Que cada um de nós possa dizer, como Lucas: eu não sei explicar, mas sei que Deus me tocou. E que essa certeza nos sustente em todos os dias da nossa vida. A Ele, nosso Deus, toda a honra, toda a glória, todo o louvor, pelos séculos dos séculos. Amém.